E aí, meus lindos, como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho aqui sobre Corinthians hoje. Quero falar sobre as contratações que o time do Corinthians fez hoje. O time não, né? O presidente do Corinthians, Augusto Melo, fez para essa primeira metade de temporada. Não vou falar sobre os caras que ele tirou, não vou falar sobre Gil, sobre Juliano, sobre esse pessoal que saiu da temporada passada para essa. Vou falar das contratações e falar o que eu acho de cada uma delas, deixando uma nota para cada uma delas, fechou? Pensando, e já vou deixar bem estabelecido aqui, o meu critério vai ser o que eu acho que esse cara vai render pro Corinthians, tá? Não é quem joga mais bola, não é quem já jogou mais até aqui, quem já jogou mais em outros clubes, quem já jogou mais no Corinthians, porque seria muito injusto, por exemplo, com o Kaká, que acabou de chegar, chegou hoje. Inclusive eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 7 de março, porque hoje fecha a janela de transferência, então a gente já sabe que não vai chegar mais ninguém depois do Kaká que chegou hoje, o zagueirão, fechou? Então vamos lá. Lembrando, os critérios são o que eu acho que esse cara pode dar de frutos para o Corinthians, tá? E por isso eu vou levar em consideração que ele já jogou no Corinthians, que ele já jogou em outros clubes. O preço eu vou levar em consideração, mas menos, e idade, muito importante também, vou levar muito em consideração a idade do jogador, fechou? Vamos lá, eu vou começar em ordem meio que cronológica de quem foi anunciado primeiro. Primeiro de todos, desses anúncios do Augusto Melo, foi o Ranielli, tá? É um muito bom jogador, veio do Cuiabá, ele joga meio de segundo volante e muito mais como primeiro volante também, é um jogador que faz algumas funções dentro do campo. É muito bom, é um motorzinho, rouba muita bola. E eu tô gostando muito do Ranielli, tá? Tô gostando muito do Ranielli, é um ótimo jogador. É um jogador que tem passada larga, é um jogador que conduz bola, é um jogador que tira a bola da defesa e leva pro ataque. Não por passes geniais, mas por imposição física. Eu acho que isso é muito importante, principalmente pro Corinthians, porque a gente precisa desse tipo de jogador. Então eu daria uma nota para ele das mais altas, tá? Eu acho que ele tem alguns pontos a melhorar, principalmente tecnicamente. Às vezes ele erra alguns passes bobos e tal, mas assim, nada que diminua o tamanho do Ranielli. Eu acho ele uma super contratação, uma das melhores que a gente fez. Já vou deixar claro, tá? Eu fiz até um top 10 de contratações antes do Kaká chegar e ele tava na terceira posição, tá? Tava a terceira melhor contratação do Corinthians, então eu vou dar uma nota 9 para a contratação do Ranielli. Acho que é uma ótima contratação e que vai render ótimos frutos pra gente. Jogador jovem, tem 27 anos, se eu não me engano. Vou até conferir aqui para não falar bobagem. Mas assim, a torcida do Corinthians está encantada, né? É um jogador que encantou a torcida do Corinthians. Eu vou olhar agora mesmo, tá? Desculpa aí o amadorismo, mas é isso mesmo. Só para conferir 27 anos pro nosso Ranielli, fechou? E vamos para o próximo nome, que é o Diego Palacios, tá? Jogador lateral esquerdo do Corinthians, tá? É um cara que aparentemente ataca melhor do que defende. Eu vou ser sincero com vocês, eu vi pouco do Diego Palacios, o jogo dele que ele fez, o único jogo que ele fez pelo Corinthians, porque ele fez um jogo e já se machucou. Eu não vi se ele foi tão bem assim, porque eu não vi o jogo com tanta atenção. Assisti o jogo, mas não estava assistindo com tanta atenção. Então, eu tenho dúvidas sobre o Diego Palacios, tá? Vamos ver como que ele vai. Mas, pelo que falaram, ele jogou ok. Entrou ok. Então, assim, eu tenho dúvidas sobre o Diego Palacios também. Eu acho importante a gente ter laterais que subam e tal. Mas a gente já tem o Mateuzinho, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Que esse aí eu acho que tem um pouco mais de garantia. Eu acho que é um cara que joga bem. É um cara que tem muito ímpeto de ir pra frente. E eu acho que é importante a gente ter um Diego Palacios e tal, um cara que vai um pouco mais pra frente, mas eu acho que é importante segurar também. Então, pra ele, eu vou dar uma nota 6,5, muito pelo que eu não sei do que ele vai entregar, muito porque é uma incógnita, mas eu acho que é um jogador que pode surpreender, assim, é um jogador que pode estourar, que a gente pode dar ser um achado do Augusto Melo, fechou? Depois dele, foi anunciado qual jogador? Rodrigo Garro, jogador que veio do Talleres, tá? Que é muito bom jogador, 26 anos, argentino. É o cara que fez o gol contra o Palmeiras, é o cara que tá dando uma dinâmica diferente e especial pro time do Corinthians, tá? Principalmente pro meio campo. Eu acho que é um cara
incrível, assim. É um cara que a gente contratou e contratou muito bem contratado. Ele tem 26 anos. Ele tem... Se a gente for pensar que ele vai ficar no Corinthians por muito mais tempo, ele tem no mínimo, tá? No mínimo mais 8 anos de muito bom futebol. Porque aí ele vai estar com 34 e tal. Talvez até no mínimo mais 8 anos de ótimo futebol aí pra entregar pra gente. E é um cara que tem... Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é um cara que defende bem, que desarma bem. Ele é um cara que se intercepta bem, que se antecipa bem nas jogadas. Isso na parte defensiva. Ele é um cara que controla muito bem as partidas, que tem calma, que tem frieza, isso é imprescindível. É um cara que bate muito bem na bola, que deixa os jogadores na cara do gol. Opa, que isso. É um cara que deixa os jogadores na cara do gol, o cara que vai deixar Yuri, Alberto, Pedro, Raul toda hora na cara do gol. É um cara que bate falta, é um cara que tem muita qualidade e eu acho que é importante a raça e tal. E ele tem isso, mas ele também tem muita qualidade. Isso é importantíssimo pro Corinthians. O Corinthians vem de uma fase que a gente valoriza muito os jogadores que têm raça, que têm vontade dentro de campo, e eu acho isso importantíssimo. Mas eu acho que a gente também tem que valorizar os jogadores que têm qualidade, porque eu acho que a raça, ela vem, às vezes, o cara que é raçudo e tal, às vezes é muito porque ele não tem qualidade, mas eu sinto que o Garro, ele é um cara que tem muita raça, que é o argentino que tem raça, que vai se entregar todo jogo, mas ele também tem muita qualidade. Eu acho que isso vai ser perfeito pra gente, assim, é a melhor contratação do Corinthians pra mim na janela de transferências. É um cara que chegou e já mostrou tudo que joga. Pode ser que seja igual o Matias Rojas? Pode ser. Mas eu acho muito difícil, tá? Acho muito difícil. O Matias Rojas nunca demonstrou toda essa raça, tudo isso. É um cara que sempre se escondeu do jogo. O Garro é totalmente diferente, pelo menos nesses primeiros jogos. Então as minhas expectativas são muito altas com o Rodrigo Garro e eu acho que ele é a melhor contratação que o Corinthians fez nessa janela de transferências, tá? Principalmente, e eu acho que tem outro cara que acho que vai jogar mais bola, que joga mais bola do que ele e que já se provou mais do que ele. Mas e a gente vai falar dele daqui a pouco. Só que ele é mais velho. Eu acho que o Garro é muito novo e pode dar frutos por muito tempo pro Corinthians, tá? Vamos pro próximo, que é o lateral esquerdo Hugo, tá? Hugo chegou do Goiás, se eu não me engano. É um cara de 26 anos, é novo também. Eu acho que tem tempo para evoluir, mas é um cara que eu não sinto segurança. Ele chegou... eu vou ser bem honesto, assim, eu não acompanhei o Goiás no último Brasileirão, não acompanhei com o Lupo Goiás, não via o Hugo jogar todo fim de semana e tal para fazer essa análise, mas é um cara que nos primeiros jogos dele no Corinthians eu não sinto confiança. É um cara que... ele é ok, muitas vezes, ele é de ok pra baixo, sabe? Assim, ele é um cara que às vezes vai ok e às vezes vai mal, assim. Eu nunca vi ele fazendo uma ótima partida pelo Corinthians nos jogos que ele entrou. Então eu tenho minhas dúvidas sobre o Hugo, tá? E é um cara que veio da diretoria passada, não é um cara do Augusto Melo, é um cara do Willian, que o do Willian já estava encaminhando. Mas assim, chegou no Corinthians, tomara que vá muito bem, mas a minha nota para essa contratação é uma nota 5, tá? Vamos ver como que vai se desenrolar, mas golaço. Acabou de ser um golaço do Liverpool, que tá passando ali na TV, mas... Voltando aqui pro vídeo. Nossa, Davi Nunes, que é isso? Voltando aqui pro vídeo. O Hugo não teve ótimas atuações com a camisa do Corinthians, eu tenho minhas dúvidas. Pode ser que seja um cara que estoure, cale minha boca, e tomara que cale minha boca, que jogue muita bola pelo Corinthians. Mas ele tem essa característica que eu falei, de ficar um pouco mais, de ser um terceiro zagueiro, assim, um terceiro zagueiro e tal. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre o Hugo, eu acho que eu daria uma nota 5 para essa contratação por agora, tá? Vamos ver se ele se recupera e tal e melhora. Mas pelo que eu vi do Hugo, ele não me convenceu. Vamos para mais um, vamos de Félix Torres, fechou? Félix Torres, muito bom jogador, tá? Muito bom jogador, alto, forte, jogador de seleção, jogador que já fez gol contra a seleção brasileira, inclusive, e foi bem em basicamente todos os jogos que jogou até aqui pelo Corinthians. Eu acho que nos jogos que o Corinthians estava indo mal, não era ele o problema. Eu acho que ele sofria muito mais por um coletivo bagunçado do que ele está indo mal mesmo. Então, assim, os dois zagueiros, tá? Já vou logo falar dos dois. São dois bons zagueiros que o Corinthians contratou, os dois zagueiros titulares que foram titulares nos últimos jogos, né? Que é o Félix Torres e o Gustavo Henrique. Acho que eles dão uma baita segurança pro time.
Eu sinto segurança neles dois. São caras muito seguros, muito fortes, muito... do jeito que o zagueiro tem que ser. E eu acho que eles têm coisas importantes, que eles têm muita bola longa. Se você vê o gol que o Wesley fez, por exemplo, contra o Cianorte, acho que foi isso, Cianorte, time lá do Paraná, vem de uma bola longa, o primeiro gol do jogo e tal. Acho que o Gustavo Henrique quebra a bola lá no Wesley, o Wesley domina, vai pra cima e faz o gol. Então, assim, a gente já viu zagueiros com bola longa que ajudaram muito o Corinthians, como o Murilo, por exemplo, que saiu. E esses caras têm essa característica. Então eu vou dar nota pros dois, tá? Já vou falar dos dois logo, porque os dois vieram meio que juntos, assim. Gustavo Henrique e Félix Torres eu acho que são ótimos defensores. O Félix Torres eu acho que tá um pouco acima, tá? Então eu daria uma nota 8,5 pro Félix Torres e uma nota 8 pro Gustavo Henrique. Só checar a idade deles aqui, mas assim, são jogadores que eu tenho muita esperança de dar muitos frutos pra frente pro Corinthians, tá? Que dão muito mais... o Gustavo Henrique é um pouco mais velho, tem 30. Cadê o Félix Torres? Tem 27. Então, assim, o Félix Torres, como é zagueiro, pode jogar pelo Corinthians por mais, sei lá, 3, mais 5, por mais 8 anos, por exemplo, 8, 7 anos. E o Gustavo Henrique acho que tem um pouco menos de tempo para dar frutos pro Corinthians. Por isso que eu acho que ele fica um pouco mais abaixo. E porque eu acho que é um zagueiro inferior mesmo. Mas o Félix Torres é muito bom zagueiro. E o Gustavo Henrique também. A gente tem uma boa dupla de zaga, eu acho, tá? Torcer para não se machucarem, porque a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre os outros zagueiros, tá? Vamos lá para a próxima contratação, que foi o Pedro Raul, fechou? O Corinthians, esqueci de falar no começo do vídeo, foram 12 contratações, incluindo o técnico, tá? Foram 11 contratações de jogadores e um técnico, que eu vou falar daqui a pouco sobre o técnico, tá? Pedro Raul, o que falar sobre Pedro Raul? É um cara que ele sabe fazer gol. Ele sabe fazer gol. A gente sabe disso. É um cara que é bom de bola. A gente viu o que fez o Pedro Raul no Goiás no ano de 2023, 22, 21, eu acho. Ele deitou e rolou, foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, só atrás do Cano, jogando pelo Goiás. Então, assim, é um cara que sabe fazer gol. A gente não sabe se ele é um cara que sente muita pressão do time grande, que é um cara que foi feito para jogar em time pequeno, que só rende em time pequeno. Muita gente falou isso dele no Vasco. Ele não foi bem no México e não foi bem no Vasco. Ele foi muito bem no Goiás e tal. E a gente pode reencontrar esse futebol do Pedro Raul. É um cara que pode explodir, como é um cara que pode ir muito mal. Os piores momentos dele no Vasco, a gente viu que era tenebroso, assim. Ele errava muito, perdia gol fácil, perdia pênalti, errava tudo que tentava, basicamente. Os piores momentos dele no Vasco. E no Toluca também não foi muito bem. Então, assim, eu tenho um pé atrás com o Pedro Raul, tá? Eu tenho um pé atrás. Mas é um cara que eu acho que é importante, principalmente por característica. O Yuri Alberto é um cara, um 9, mas eu acho que ele vai muito melhor como segundo atacante, por exemplo. Quando ele é um cara muito de correria, é um cara de muita combinação, muita movimentação. E eu sinto uma característica diferente no Pedro Raul. Você viu a balançadinha de cabeça que eu dei? Mania. Mas eu vejo uma coisa muito diferente no Pedro Raul. É um cara alto, forte, que vai baixar a bola, que vai fazer pivô, que não vai ser o cara rápido, que é o Yuri Alberto, mas vai ser o cara que a gente vai exigir um pouco mais de posicionamento dele e o centroavantão mesmo, que muita gente esperava que o Yuri fosse, mas ele não é esse cara. Então eu acho que é importante por ter outro jogador, outro 9, de diferentes características, mas eu tenho minhas dúvidas sobre as qualidades dele, tá? De como ele vai se adaptar no Corinthians, por não ter ido tão bem, por exemplo, no Vasco, que é um grande clube também. Mas vamos ver, é uma aposta, como eu falei. É um cara que pode ir muito mal, ou pode ir muito bem também. Então eu vou deixar minha nota 6,5, 7. 6,5, 7. Eu vou deixar 7 pra ele, pode ser? Porque é um cara que, como eu falei, pode evoluir e pode alçar voos maiores disputando com o Yuri Alberto. Fechou? Próxima contratação é o técnico, né? Que é o Antônio Oliveira, que chegou e mudou a cara do Corinthians, né? Depois do Antônio Oliveira, eu vou até pegar os números do Corinthians aqui para não falar bobagem, né? Quando que foi que o Antônio Oliveira chegou no Corinthians? Ele chegou na partida contra deixa eu ver se no Santos ele já tava. Perdão a
amadorismo aqui, gente, mas a gente, assim que a gente faz aqui, tá? Não, contra o Santos ele não tava. Então o primeiro jogo dele foi contra a Portuguesa, vencemos. Depois jogamos com o Botafogo, vencemos. Com o Palmeiras, empatamos naquele jogo épico 2-2, né? Contra o Cianorte, ganhamos. Contra a Ponte Preta a gente perdeu, mas perdeu com boas sensações, com o time se impondo, com o time indo pra cima, com uma ótima postura. E contra o Santo André também, que a gente ganhou. Então, assim, ganhou sofrendo, mas ganhamos, tá? Ganhamos. Sofremos mais do que merecíamos, inclusive, eu acho. Mas é um técnico que vem dando uma cara diferente. É um cara... a gente sabe o rumo que quer ir o Antônio Oliveira, e eu acho que isso é muito importante. É um cara que tem propósito, que você vê como ele quer jogar. É um cara que tem os seus conceitos, é importante, vem melhorando a bola parada, principalmente do Corinthians, que era muito fraca, e depois dele vem melhorando bastante. O gol que o Alberto faz, por exemplo, contra o Santo André, é um gol claramente treinado que antes eu não via no Corinthians. Então, assim, entrou bem, tem trazido ótimos resultados para o time do Corinthians, e acho que é um muito bom técnico, tá? Eu tenho minhas dúvidas sobre se ele vai conseguir manter isso por muito tempo, qual que vai ser o limite do Antônio Oliveira, mas eu acho que é um bom técnico, assim, um bom técnico. Eu daria uma nota para contratação, uma nota... Ele não tem questão de idade, né? Então, mais tranquilo. Eu daria uma nota 8, 8,5, tá? 8,5 de nota pro Antônio Oliveira, porque tem dado ótimos resultados. Eu não acompanhava, eu não acompanhava de perto, assim, vendo jogos e tal, mas eu acompanhava resultados do Cuiabá. E eu via que o Cuiabá ia muito bem, foi muito bem. Inclusive terminou melhor do que o Corinthians no último Brasileirão, tá? Não vamos esquecer disso aqui, ó, em 2023. O Cuiabá terminou em 12º, o Corinthians terminou em 13º. E fazendo isso com jogadores inferiores, né? Bem inferiores. Então é um técnico que acho que vai bem no Corinthians. Acho que vai bem, é português e tal. O último português que passou por aqui deixou um trauminha, né? Mas eu acho que foi bem. Então, gostei muito da contratação do técnico Antônio Oliveira. Ora, pois. Vamos lá, para mais uma contratação, dessa vez do Matheus França. Toda aquela novela para trazer o Matheus França, o Mateuzinho. E finalmente ele está no Corinthians, não teve tantas chances, não teve tantos jogos ainda. Mas eu acho que é um cara que vai bancar o Fagner, tá? Se tiver mérito no trabalho do Antônio Oliveira, ele vai bancar o Fagner. Eu acho que é um cara novo, é um cara que mostra muita vontade, e é um cara que ele tem muita vitalidade. E eu acho que isso é importante pro Corinthians. Jogadores de vitalidade, de se jogar, de se entregar ao máximo e tal, de estar correndo pra cima e pra baixo toda hora. E é um cara muito físico, que fisicamente entrega bastante. Eu gosto do Mateuzinho, acho que é um cara que pode ir muito bem, sim. E eu acho que é uma das minhas apostas, tá? É um cara que foi bem em alguns momentos no Flamengo. E eu acho que se ele for bem e conseguir achar uma regularidade no Corinthians, porque ele me parece um cara bem irregular no Flamengo. Ele pode bancar o Fagner e dar muitos frutos pra gente, principalmente pro futuro, tá? É um cara jovem. Vamos pegar a idade dele para não falar bobagem aqui, mas que pode dar ótimos frutos pra gente, tá? Sou muito fã do Matheus França, são 23 anos, ele queria, tá? Ele queria estar no Corinthians, eu admiro muito isso em jogadores, assim, o Yuri, por exemplo, que é um cara que evidentemente quer estar no Corinthians, sabe? Como o Matheus França, por exemplo, que é um cara que evidentemente quer estar no Corinthians, teve proposta do Botafogo, aparentemente, teve proposta do Bragantino e quis vir pro Corinthians. Então, gosto da contratação, acho que daria também uma nota 8 pro Mateuzinho, porque é um cara novo, é um cara que pode dar ótimos frutos e que tem muita vitalidade e promete entregar muita entrega, né? Que deixar tudo de si no campo. Vamos ver se vai ser isso realmente que vai acontecer. Fechou? Próxima contratação. Esse cara é muito bom de bola. Tá muito bom de bola e sou muito fã, tá? Acompanhava ele antes de vir pro Corinthians e agora que tá no Corinthians eu tô muito feliz. Igor Coronado. Que jogador, gente. Quem me acompanha de perto sabe que eu sou o cara do futebol europeu. E aqui no Brasil eu acompanho mais o Corinthians mesmo. É um cara que... eu sei que não jogava no futebol europeu, ele jogava no futebol asiático, mas eu acompanho muito a Liga Árabe, por causa do Cristiano Ronaldo e tal. É muito bom jogador o Igor Coronado, gente. É muito bom jogador o Igor Coronado. Tem uma batida da bola diferente.
É um cara que sabe o que tá fazendo. É bom de bola. Ele é bom de bola. Tem qualidade. Eu tenho questões como que ele se encaixa fisicamente. Se ele vai ser um cara que vai entregar, se ele vai ser um cara que vai estar toda hora disponível pro time. Mas eu acho que ele é muito bom de bola, velho. Eu tenho medo dele ser parecido com o Matias Rojas, assim, que tinha muita qualidade, aparentemente, mas não se escondia às vezes do jogo. Eu não sinto isso do Coronado, tá? Eu não sinto isso do Coronado. Pode ser que aconteça, mas a um primeiro momento eu não sinto isso do Coronado. Vamos ver como é que ele vai se adaptar ao time, vamos ver como que vai rolar as coisas, se ele vai se... A pressão no Al-Ittihad é totalmente diferente do que é do Corinthians, gente. É totalmente diferente, é outra parada. Assim, o Corinthians é muito mais pressão na cabeça do jogador, a torcida cobra muito mais, porque a Arábia Saudita é diferente do Brasil e o futebol é diferente nos dois países. Então vamos ver como que ele se adapta a essa nova realidade, porque pode ser um cara igual o Pedro Raul, que jogava muito no Goiás, chegou num time de maior cobrança, maior expressão, e não rendeu, tá? Então, olho no Igor Coronado, que pode ser um cara que pode explodir e tem um altíssimo potencial de explodir, tá? Altíssimo potencial de explodir. Pra mim, é a segunda melhor contratação do Corinthians. É muito bom jogador, muito bom jogador. E aqui eu vou dar uma nota 9 pra ele também, 9. O Garro eu nem falei, né, a nota do Garro, mas pra mim é 10. O Garro é 10 pra mim, tá? Mas o Igor Coronado é nota 9. Eu acho que pode render pra caramba com a camisa do Corinthians. Falou que é corintiano e tal, mas a gente sabe que essa história não vale de muita coisa, porque todo mundo que chega no Corinthians aparentemente é corintiano, né? Engraçado. Mas vamos ver, fechou? Próxima contratação, Pedro Henrique, do Internacional. Esse cara, eu coloquei ele, eu fiz no meu top 10, eu coloquei ele em nono lugar das top contratações do Corinthians nessa temporada. E o pessoal não entendeu. Mas é porque eu acho ele é um jogador de ponta, de beirada, e eu acho que ele é importante para compor o elenco. É um cara que não vai ser titular no lugar do Romero, eu acho, e não vai ser titular no lugar do Wesley, eu acho. Mas ele pode ser um cara que entra nos segundos tempos e muda a cara do jogo, assim, meio que como é o Mosquito, meio que como era o Pedro algumas vezes. Eu acho que ele pode ser esse cara, mas eu acho que com menos vitalidade, porque ele é um ponta. E de pontas, normalmente se exige muito... Ou o cara tem que ser muito bom e se posicionar muito bem, como é o Romero, ou ele tem que ser um cara muito rápido, muito como é o Wesley, sabe? Que tem muita vitalidade, que dribla muito bem, que tem esse pique pra botar a bola na frente, botar a bola na frente, sair 2 centímetros atrás e chegar 3 centímetros na frente. O Wesley faz isso, porque ele é novo e porque ele tem muita vitalidade, muita velocidade. Não sei se o Pedro Henrique tem isso, tá? Eu acho que é um cara muito bom, muito bom. Muito bom não, acho que ele é um cara bom, principalmente para compor o elenco do Corinthians, importante. Mas eu tenho um pé atrás, tá? Eu tenho um pé atrás com o Pedro Henrique. Então eu vou dar minha nota 6,5 para ele, porque fez bons jogos quando entrou, jogos ok, assim. Foi bem contra o Cianorte e tal, contra o Cianorte ele fez um bom jogo, muito bom jogo. Mas assim, eu não tenho toda essa segurança no Pedro Henrique. Vamos ver como que se desenrola durante a temporada. E como eu falei, tomara que cale minha boca, tomara que jogue muita bola, como todos esses dessa lista aqui. E vamos finalmente para a última contratação, até porque o vídeo tá longo pra caramba, 23 minutos. Pra mim, o isso no YouTube vai ser um século. Mas vamos lá, vamos falar de Kaká, zagueiro novo do Corinthians, ex-zagueiro do Atlético Paranaense. É mais um cara que chega para compor elenco, né? Acho que a zaga titular é claramente Gustavo Henrique e Félix Torres. Não dava para confiar no Raul Gustavo. Então a gente trouxe o Kaká, que eu vou ser bem sincero com vocês, eu não acompanhava o Atlético Paranaense tão de perto. É um clube que eu gosto, tá? Para os torcedores do Atlético, eu gosto muito do Atlético Paranaense, assim. Acho que o Atlético Paranaense e o Flamengo tem sei lá, alguma coisa que eu gosto muito dos dois. Sim, eu gosto do Flamengo. Eu sinto que o Flamengo é meio que um Corinthians do Rio, sabe? Time de massas, time do povão. Eu gosto muito. E gosto muito do Atlético Paranaense também, que é o time de onde ele veio, mas não acompanhava tanto de perto, assim, o Kaká. É um cara que não era o melhor zagueiro do Atlético Paranaense. Mas, assim, pode render bem. Não é um cara que eu espero que seja titular. Mas vamos ver. Assim, eu tenho dúvidas referente ao Kaká. Tenho medo dele ser meio que como o Hugo, assim, sabe? Mas vamos ver. O que a gente espera é que ele se entregue em campo, que ele deixe tudo de si e brigue por uma titularidade e tal e sempre entregue.
Fechou? Idade do Kaká, vamos dar uma olhada? 25 anos, 24 anos, perdão, 24 anos pro Kaká. Tenho minhas dúvidas, tá? Vou deixar uma nota 6, 6,5 pro Kaká. Tá? É isso. Espero. Digam aí, vocês concordam comigo? Acham que eu tô viajando? Acham que eu tô superestimando alguém? Acham que eu tô subestimando alguém? Deixem aí nos comentários. Esse vídeo eu acho que tá polêmica, né? Foi um vídeo meio polêmico assim e tal. Vamos ver se eu vou estar errado ou se eu vou estar certo. Porque eu não tenho problema nenhum em vir aqui falar que eu tava errado. Em abaixar a cabeça porque todo mundo erra. E eu não tenho bola de cristal, não sei. Tenho minhas análises no futebol, tenho meus palpites. E é isso que eu vim compartilhar aqui com você, porque essa que é a graça do futebol, né? E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Digam aí se vocês concordam ou não. Se você gosta de ouvir de Corinthians, de Real Madrid, de futebol europeu, esse tipo de coisa, se inscreva aqui embaixo, porque eu faço muito desses tipos de vídeo. E é isso, fechou? Deixe seu like também se você curtiu esse vídeo aqui. Tamo junto. Deixe seus comentários aí de sugestão também. Valeu, falou, tchau, abraço.